Boa tarde, Vitória, tudo bem? Oi, prof, boa tarde. Você tem algum exercício que gostaria que eu fizesse da semana passada ou dessa semana mesmo? Tenho vários. Não, brincadeira, são só 3 que eu tive dúvida. Na lista de conjuntos, na 19, na 23 e na 22. Tudo bem, eu vou abrir aqui. Só para confirmar, é 19, 22 e 23? Isso. Tá. Ok. 19, então, dados subconjuntos de R, calcule. Deixa eu silenciar. Dados subconjuntos de R, calcule, faço o gráfico. Tá. A minha dúvida em específico foi como construir o gráfico, porque eu consegui entender o que é ali, o que ele pede. Então, ali, quando ele pede, por exemplo, a união com B, a intersecção com B, eu consegui entender. Mas ali na parte do gráfico eu não entendi. Tá, o gráfico é aquele gráfico de representação de linha, sabe? Então você vai. Deixa eu ter lá a resolução dele, porque assim, eu tenho um problema que toda vez que eu gravo com a câmera do celular para resolver algum exercício, a qualidade cai muito. Depois eu posso até te enviar a minha resolução. Eu faço para você e te mando. Mas eu posso ter lá dele aqui também e eu te explico. Mas assim, em relação ao que ele pediu para calcular união, intersecção, você conseguiu definir qual conjunto é o conjunto união e intersecção de cada subconjunto conjunto que ele pede? Sim, isso ficou ok. Tá, então aqui, ó, tá conseguindo ver minha tela? Dá pra ver, sim. Ó, então o que ele fez? Ele desenhou um gráfico simples de linha, então ele desenhou o A e o B. Aí o que acontece? Bolinha fechada é que o menos 2 ele faz parte do conjunto. E bolinha aberta significa que o 3 ele não faz. Então ele vai até 3, mas ele não é 3. Então aqui a gente tem, ó, que A ele vai de menos 2, menor ou igual, por isso que é bolinha fechada, e menor que 3. Então aqui você tem a representação, né, do conjunto. Então o conjunto está entre essas duas bolinhas aqui, que é o que vale. Aqui eu acho que ele não fez, aqui ele fez, ó, mas aqui ele esqueceu.
Então é uma linha aqui que está aqui dentro, tá? Aí ele representou o B também, fez da mesma forma, bolinha fechada para 1, porque é menor ou igual, e bolinha aberta no 4, porque não é menor ou igual, é somente menor. Então, é toda esse intervalinho aqui. Ok, então aqui você tem o A e tem o B. Aí ele fala para fazer o gráfico da união de A e B, né, a letra A. Tudo bem, a união é tudo, então junta tudo, certo? Então tá. Então, o que a união vai fazer, né? Se antes aqui a gente tem que um conjunto vai de -2 até 3, agora o conjunto união ele vai do menor número até o maior número desse. Você pode enxergar dessa forma que fica melhor. Então, a união, ela pega tudo isso. Então, ela vai desse daqui, da extremidade do menor, que é o -2, é o menor entre esses daqui, ele vai até o maior do maior. Então, é o 4. Então, você sabe que vai de -2 até 4, porque une tudo. Então, se torna maior. Né? Une coisas, sempre fala, a gente... Deixa eu avisar ela que a gente tá fazendo. Parece que ela não... Ah, tá. Boa tarde, Laura. A gente Boa tá... tarde, professor, tudo eu tô bem? explicando. Tudo bem, e com você? Tudo bem também, obrigada. Então, a Vitória, né, ela pediu para eu explicar para ela o exercício 19. Tô no 19, então. Sim, tá bom. Da lista de conjuntos. Ok. Certo. Então, então, como eu tinha dito, a gente sempre fala que unir coisas, né, é sempre para melhorar, né? Então, aqui fala, uniu esses dois conjuntos e tornou um conjunto maior, que é a união dos dois. Você sabe que ele vai de -2 até 4. Aí, bom, e agora? Agora bolinha fechada, ou seja, o 4 ele faz parte ou não? Você sempre olha para cá. Se está falando que é menor ou igual, ele não faz parte. Então vai ser bolinha aberta, porque uniu até o -4, entendeu? É, é isso. Você conseguiu. Tipo, a união, você conseguiu entender? Sim, sim. Bem mais claro agora. Tá. Ok. Pode perguntar, pode ficar à vontade. Agora a gente vamos fazer a intersecção. Tá, então aí ele representou de novo o A, que é o mesmo, né? E o B, é toda essa açãozinha aqui, ó, que ele fez. Ok. Intersecção. O que é intersecção? É o que tem em comum, tá? Então, você sempre observa por isso que é bom representar dessa forma. Você desenha uma linha em cima da outra e observa o que ela tem em comum. Bom, o que essa tem em comum dessa é só você fazer menos, você tirar, ó, por exemplo, esse espaço de -2 até 1, ele é comum com B? Não, porque o B, ele não, o -2 aqui, ele não tem esse espaço, então esse espaço não vai entrar, ó, o gráfico da intersecção realmente não entrou. O que eles têm em comum? Eles têm em comum do 1, tá vendo que os dois, eles têm uma região que vai do 1 até o 3. Por que até o 3? Porque do 3 ao 4, só o B tem, então não é comum com A. Então vai ser de 1 até 3. Aqui é a intersecção, que é a região que eles têm em comum. Os dois têm igual. Tá. Só que no B, o B ele tem o 3 fechado. O 3 ele faz parte do conjunto B. Só que no A, tanto o 3 fechado e tanto o 3 não fechado, né, menor que 3, fazem parte do B, né? Porque ele pega toda essa linha. Só que o A, ele vai até o 3 aberto, ou seja, o 3 não faz parte do conjunto do A. Bom, então você pega o que os dois têm em comum. Se os dois têm em comum até -3, ou seja, bolinha aberta no 3, você vai escrever isso, que é o que eles têm em comum. Tem que sempre respeitar o que um ou outro tem em comum com o outro. E aí fica dessa forma. Aí ele tem essa forma de representar, que é gráfico, e essa escrita matemática, né? Essa representação, que ele fala x pertence aos reais. Por que aos reais?
porque faz parte os conjuntos dos irracionais, que os decimais não exatos, né, não periódicos, o racional, que é os decimais periódicos ou exatos, os naturais e os inteiros. Então, aqui você pode ter número quebrado aqui dentro, tanto não exato, tanto periódico, não periódico, como pode ter número inteiros, naturais, tanto faz, porque o real engloba tudo. Então, X, né, a região aqui, que você quer da intersecção dos dois conjuntos, ela pertence aos reais, onde vai de 1 menor ou igual a X até 3, não menor ou igual, menor só porque é bolinha aberta, não faz parte do conjunto intersecção, certo? Conseguiu entender a intersecção? Beleza. Tranquilo? Tá. Tudo ok por enquanto. Ok. Aí a gente vai agora para o C, que é um pouquinho mais complicado, mas se você fizer por partes, você não vai ter problemas. Então, primeiro, olha sempre o que está dentro do parênteses, né? Então vamos fazer esses dois aqui, como se fosse a letra B, né? Só que a única coisa que mudou é que é o conjunto C agora. Então ele escreveu o A, essa região aqui, o C, quem é o C? Tá, o C é menor que zero, então pertence aos reais, para X, zero, e tudo que tiver menor vale também. Só que o zero não engloba, porque não é menor ou igual, é somente menor. Então é bolinha aberta. Aí, como eu disse, depois eu posso te enviar minha resolução também. É que eu tenho um problema que eu sempre preparo a resolução pronta da matéria que passou ontem, no caso, né? Mas eu até vou pedir depois se não pode mudar a vista para ter, assim, para o pessoal já chegar com a dúvida da matéria da semana, que é mais fácil. Mas aí eu consigo fazer os exercícios antes, né? Se vocês me pedem antes, eu já faço. Mas tudo bem, depois a gente ajeita isso. Tá. Então, aí a gente vai fazer a intersecção com C. Então, ele fez a reta aqui e fez a representação de A intersecção com C. O que acontece aqui? Deixa eu dar um zoom. Tá. Então, o que o A tem em comum com o C? Bom, essa região aqui, ó, tá vendo que os dois têm essa região. Então, qual é? O menos 2 vai de menos 2, porque o menos 2 também engloba, e ainda é fechado, aberto, tanto faz. Como o A está fechado, pode ser fechado. Então, fechado aqui, até o zero. Tá, aí tem que ser menor que zero. Porque, por exemplo, o conjunto A, ele tem o zero fechado. O zero faz parte. Só que no C não faz, então tem que ser uma coisa que tem em comum. Como no A também tem menores que zero. Até o 2, até o menos 2, tem menores que zero. Então eu posso entrar com o zero aberto aqui. Então essa é a intersecção de A com C. Tudo bem? Até aí tudo bem? Tudo ok. Tá, aí esquece que é a intersecção A com C. Agora você só desenha uma nova linha aqui, você já tem um novo conjunto, intersecção A com C, e desenha uma nova linha aqui e beleza. Então aqui você tem a representação que acabou de fazer, certo? Aí você escreve o conjunto B e agora você vai ver qual é a intersecção que eles têm. Bom, o que eles têm em comum? Nada. Ó, nenhuma região, a região de B é de 1 ao 4. A região de A intersecção com C é de menos 2 até 0. Eles não têm nenhuma região assim em comum. Nada que possa fazer intersecção com esses dois conjuntos aqui. Então, logo você pode concluir que a resposta da C é nulo, porque não tem um conjunto que representa a intersecção dos dois, certo? Não tem nada em comum, hein? Se fosse união, se fosse união desse conjunto aqui com B, seria de menos 2 a 0 aberto. Não, calma aí, desculpa. Se fosse união, seria menos 2 até 0 aberto e de 1 até 4 aberto. Essa seria união, exatamente o que está aqui, só que junto, na mesma linha. Você une tudo na mesma linha, entendeu?
É isso. Ah, entendi. É bem mais fácil do que eu tinha imaginado. Realmente você não ficou com dúvida mesmo? Não, não, tudo certo. Tá, aí depois, se você quiser mandar outro exercício parecido com esse lá, eu resolvo também. O próximo é o 22, né? Isso. Tá, tudo bem. O 22 eu tentei fazer alguma coisa, mas eu não entendi o que eu fiz. Tá, vamos ver se eu consigo entender ele. Ó, uma amostra de 100 caixas, então tá, 100 é o seu total de pílulas total, foi enviada para fiscalização sanitária. Então, 100 caixas é a sua amostra. Ok. No teste de qualidade, 60 foram aprovadas e 40 reprovadas. Certo. Por conterem pílulas de farinha. No teste de quantidade, 74 foram aprovadas e 26 reprovadas. Ok. Então, qualidade e quantidade. Por conterem um número menor de pílulas que o especificado, o resultado em 2 testes mostraram que 14 caixas foram reprovadas em ambos os testes. Determine quantas caixas foram aprovadas nos 2 testes, certo? Tá, aqui ele usa um diagrama por árvore. Quantas caixas foram aprovadas em um único teste? E quantas caixas aprovadas em pelo menos um dos testes? Ok. Esse daqui eu acho realmente melhor eu fazer a minha resolução e mandar para você, porque é meio complexo de explicar só com o que ele escreveu aqui. Eu faço e te mando hoje mesmo, porque, bom, por árvore, é. Pode ser assim, eu te mando. Você tá no grupo dos alunos, né? Não é tão difícil, só que é bom fazer esquematizadinho, bonitinho. Pode ser então, Vitória? Eu te mando? Certo, Vitória? Você tá Oi, indo aí? prof. Desculpa, eu tinha ido no banheiro. Não, tranquilo. Então, o que eu disse tipo, é meio complicado explicar só pela resolução dele, eu tenho que fazer no papel e eu te mando hoje mesmo. Pode ser? Beleza, não tem problema. Até esse daqui mesmo é bom. Aí eu faço explicadinho e aí a dúvida que você tiver na minha resolução, eu explico parte a parte para você. Beleza, prof. Obrigada. De nada, tem mais alguma dúvida sobre essa matéria mesmo dessa semana ou a outra, tanto faz? Não, da lista foi realmente essas questões que eu fiquei bem confusa. Tá, então eu te mando a 22 e a 23 resolvidas. Você tá no grupo dos alunos, né? No grupo, eu tô no grupo do WhatsApp do, acho que é, alunos cursinho popular, né? Isso, esse mesmo. Beleza, então eu Esse tô daqui. lá sim. Ok. Beleza, então, aí eu te chamo lá. Agora tipo, eu vou apresentar. Caso. Desculpa te interromper.
Não, pode falar sim. Quer É que falar eu primeiro? só ia falar para Posso a falar? Victoria que eu ia apresentar um resumo da matéria mais tardar, se você não tiver nenhuma dúvida, se ela quiser continuar aqui. Mas é isso mesmo, pode falar. Sim, eu queria te perguntar se depois, né, se eu ver alguma questão que eu tiver muita dificuldade, se eu posso te mandar pelo WhatsApp para você me ajudar a resolver, ou Po- pelo e-mail, enfim. Pode sim, tranquilo, Tá bom. Obrigada. Era só essa dúvida mesmo. de nada. Aí se vocês quiserem ficarem aqui, tipo, eu vou apresentar um resumo dessa matéria aqui eu acho que foi ontem, né, que passou. E aí a gente pode, tem alguns exercícios resolvidos também, que eu já fiz. Tudo bem? Tá bom. Ok, então, Ok. então vamos à definição de função, né? Bom, então você tem o domínio de uma função f, representado por essa bolinha laranja. E aí, bom, primeiro, né? Mais fácil. Considere dois conjuntos A e B, certo? Então, essas duas bolinhas aqui podem representar o conjunto A e o conjunto B. Ok. Bom, a função é uma relação de, de B para cada elemento B relacionado com um único. Não, é a relação entre. Sempre me perco porque é meio confuso, tá? Mas a função é uma relação entre os elementos do conjunto B com os elementos do conjunto A. É válido ressaltar que um domínio ele pode ter apenas uma única imagem do conjunto do contradomínio. Tá. E o que é o contradomínio? Bom, a gente tem um conjunto contradomínio, que é um conjunto B qualquer, que ele tem relação com o conjunto A, que é o domínio da minha função. E dentro desse contradomínio, a gente tem um subconjunto imaginário de F, onde esse subconjunto imaginário de F, ele que é relacionado, os elementos deles é relacionado com o domínio de F. E isso é uma função, tá? Ok. E o que acontece? Por exemplo, se a gente utilizar a função mais conhecida, que é y em função de x, né? Então, y é igual a f de x. O que acontece? Para cada valor de x, ou seja, o meu domínio da função, eu não posso ter duas imagens, né? Ou seja, dois elementos de y para cada domínio. E esse gráfico aqui à esquerda, que eu até escrevi aqui. Não é uma função. Por quê? Tem duas imagens para cada conjunto domínio de f, tá? Bom, essa da direita eu representei aqui porque algumas pessoas ficam com dúvidas, mas é a mesma coisa daquele gráfico de linha que eu estava apresentando agora para a Vitória. Tá, aí você fala assim, pô, mas esse gráfico aqui da direita, para o domínio 1, o elemento número 1 do domínio de f, ele tem duas imagens, né, no y, para o y. Só que não. Por quê? Porque para valores iguais e menores que 1, o gráfico é essa reta aqui da esquerda. Para valores somente maiores, ou seja, não é igual, essa curva aqui da direita. Então, o domínio a imagem, né, do domínio de f para x valendo 1 é o zero. Aqui a gente vê que para x1 o gráfico, o y é zero, certo? No plano cartesiano. Então, nesse caso aqui, é uma função, tá? Ok. Bom, aí tem alguns conceitos
É bem simples, assim, bem fácil de entender de função injetora, bijetora e sobrejetora. Porque o que acontece? Aqui eu acabei de explicar que no contradomínio a gente tem um subconjunto dos imaginários de F, certo? Bom, então é lógico que o contradomínio, muitas das vezes, ele é maior do que esse subconjunto, tá? Aí, e quando não for? E quando for igual? Aí sim a gente introduz o conceito de função injetora, objetora e sobrejetora. Então, o que é uma função sobrejetora? É uma função que o conjunto imagem, ou seja, aquele subconjunto do contradomínio, é igual ao conjunto do contradomínio, ou seja, é o mesmo tamanho, né? O próprio contradomínio é imagem, não tem subconjunto nenhum, é ele próprio, é imagem. Então a gente tem aqui uma representação dessa função do lado direito. Você pode ver aqui que o conjunto B, todos os elementos que tem aqui dentro, eles se relacionam com o conjunto A, ou seja, é imagem de A. Mas todos os elementos que estão aqui, ou seja, é o próprio contradomínio, é o próprio conjunto B. Então, por isso é uma função sobrejetora, tá? O que é uma função injetora? Uma função é dita injetora se para cada imagem existir um único domínio. Percebe que é o contrário daquilo que eu falei. Eu disse que uma função, não, um domínio do meu conjunto A, ele não pode ter duas imagens, tá? Mas uma imagem, ela pode ter dois domínios. Isso não tem problema nenhum. Mas, para ser uma função injetora, cada elemento da minha imagem tem que se relacionar com um domínio. Então, eu não posso ter uma imagem para dois domínios. Eu sempre tenho que ter um para um. Certo? E válido ressaltar que aqui na função injetora, a gente pode ter, sim, aqui o conjunto imagem, ele é o próprio contradomínio também, ou seja, é uma função sobrejetora também, mas pode não ser. A função injetora, a única requisito para ela é que uma imagem não, a imagem não pode ser para dois domínios, né? E o que é uma função objetora? É isso que eu acabei de falar. É uma função que ela é, opa, eu escrevi errado aqui. É uma função que é sobrejetora. Não, tá certo. É uma função que é sobrejetora e injetora ao mesmo tempo. Ou seja, o conjunto imagem é a mesma coisa que o contradomínio. E, além disso, os elementos da imagem um para o domínio, né? Então, cada imagem tem um domínio. É isso que é uma função bijetora, é o que satisfaz esses dois requisitos aqui, certo? Ok, aí tem um exercício. Dada a função, então aqui a gente tem uma função de x, né? Que pode chamar ela de y, né, a imagem. E a gente tem um domínio, né? 2, 3 e 4, tá? E o contradomínio, né? Ele é composto pelos naturais entre 1 e 10. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 é o contradomínio, mas percebe que a imagem ela pode ser menor que isso, tá? Só seria igual se fosse uma função sobrejetora. Vamos descobrir se às vezes é. Qual das opções abaixo representam o conjunto imagem dessa função f de x, né? Então, vamos lá. Aí dá a questão A, B, C e D. Deixa eu voltar aqui. Tá. Então tá aqui. Exercício 1. Bom, a gente tem a função aqui do lado direito, tá? E aí eu fiz a representação. Então, o domínio F, que é o nosso domínio lá que ele deu, isso daqui ele deu, ele se relaciona de alguma forma com o contradomínio de F. Então, o contradomínio ele vai de 1 até 10. Tudo bem. Aí ele pede para a gente descobrir, calcular qual é a imagem, certo? Então, tudo bem. A gente sabe que para cada valor de x,
né, para cada domínio, eu tenho uma imagem. Então, quais são meus domínios? 2, 3 e 4. Então, eu vou fazer para cada um e vou descobrir qual é a imagem de cada um. Então, vamos lá. Para o domínio igual a 2, x igual a 2, qual é a imagem que eu tenho? Eu substituo na função. Então, x vale 2. Percebe que é 2 vezes x. Então, aqui eu substituo por 2. Menos 3 eu tenho 1. Para o 3, mesma coisa. Eu tenho uma imagem valendo 3. E para x igual a 4, domínio igual a 4, eu tenho uma imagem valendo 5. Portanto, o conjunto imagem de f é os resultados 1, 3 e 5, certo? A resposta é a letra A, então. Tudo bem esse exercício? Alguma dúvida? Tudo certo. Tá, vamos então para um pouquinho mais elaborado. Bom, eu nem vou fechar o slide, porque já vou tirar. O exercício 2, ele pede para assinalar a alternativa abaixo, que representa o conjunto que não pertence ao domínio da função. Conjunto que não pertence ao domínio da função. Tá. Mas quem é o domínio? Bom, tratando-se de domínio real, né? Para conjuntos numéricos reais, né? A gente sabe que dentro da raiz, eu acho que o professor fez até um parecido, não pode dar negativo, porque se der, não existe raiz de negativo, a não ser se for um número imaginário. Só que a gente não está no campo dos imaginários, a gente está no campo dos reais, certo? Então, a gente sabe que dentro dessa raiz tem que ser igual a zero, porque raiz de zero existe, ou maior, positivo, né? Então, é isso que importa para os reais, tá? Tudo bem. Basicamente, o domínio é o valor de x. Então, tá. Então, aqui eu isolei o... Aqui é igualdade, pessoal. Tipo, maior igual é igualdade. Então, é como se fosse um igual aqui. Você pode passar para a direita, pode fazer a mesma coisa que faz para uma equação normal. Então, aí eu passei para a direita, passei o 4 dividindo, e eu encontro que o domínio é maior ou igual a 4. Então, logo, né, aí eu tenho que escrever da forma mais bonitinha, né? Da forma mais ideal. X pertence aos reais, isso é o domínio. Tal que x é maior ou igual a 4, tá? Então, esse é o domínio dessa função aqui. É os valores possíveis para os conjuntos reais, tá? Os valores possíveis. Então, possível é aqui dentro ser maior ou igual a zero. Isso é o possível. Então, eu pego essa igualdade, trabalho ela e acho que é o domínio, né? Praticamente o valor de x, que eu estou tratando aqui. Tudo bem? Sim. Tá, aí então... Por enquanto tá tudo tranquilo, assim, não sei se fica difícil, porque pra mim se matemática tá fácil, tá difícil, tá errado. Então, essa parte aqui de contradomínio, imagem, não é uma parte difícil, né? Porque o professor só foi até... eu acho que esse assunto aqui de sobrejetora, função, né? Sobrejetora, injetora e bijetora, eu acho que ele nem chegou ainda com vocês. Eu passei porque é simplinho, é só um resuminho, aí vocês já podem ir adiantando algum conteúdo. Mas só que a introdução a hora que ele começar a realmente trabalhar com funções, né? Assim, é um pouquinho trabalhoso, mas não é difícil também. É só estudar com calma que vai dar tudo certo. E depois eu tenho até um aplicativo para você que eu vou indicar. Eu posso mandar lá no grupo. Eu coloco lá tudo com material. A hora que eu disponibilizar o material da monitoria, é o GeoGebra, né? Então, o GeoGebra ele é um aplicativo que você pode... quando vocês começarem a trabalhar com funções e quiser testar alguma função, ver se você realmente está num caminho certo, porque muitas das vezes ele vai te dar um gráfico e vai falar assim, qual a função desse gráfico? É só com o gráfico você tem que determinar qual é a função. Existem regrinhas que você pode usar para determinar isso. Aí, se você quiser saber se você
está correto no caso, você acessa o GeoGebra, coloca a função lá, tem até alguns vídeos na internet, eu coloco lá depois, vídeo na internet explicando como funciona o GeoGebra, e aí ele te plota o gráfico. Você coloca a função e ele mostra para você qual é o gráfico, aí você vê se bate, né? Perfeito. Ok. Tudo bem. Aí o exercício 3. Bom, analisando as funções a seguir, podemos afirmar que, então, AI, 2i, né? Então, bom, qual é a função, essa função aqui, i? Então, aqui ele fala que é um conjunto de A a B, ou seja, é uma função, que pode chamar também de f de x, y, né? Então, é essa função aqui, mas, resumidamente, é essa função aqui, com A, então, o conjunto A, ele tem esses elementos, e o conjunto B tem esses elementos. Ok. Já a função de 2i, ela é essa daqui, g de x é igual a x, né? Então, g de x pode ser f de x, ele só trocou a variável, mas é a mesma coisa de eu estar escrevendo igual a y aqui, entendeu? Y é igual a x. É uma função também. Ele só trocou a variável para não ficar igual a de f, porque tem duas funções, mas é a mesma coisa. Só está apresentando duas funções diferentes, tá? Aí ele fala que já para essa função aqui, então troca totalmente, esquece a outra. A uma não tem relação com a outra. A gente tem que o conjunto A tem esses elementos e o conjunto B tem esses elementos, certo? Aí ele fala para você assinalar uma alternativa correta. Então, aqui tem um pouquinho envolvendo aquele conceito que eu disse, somente I é sobrejetora, somente a 2I é sobrejetora, nenhuma é ou ambas são. Tá? Então a gente vai avaliar uma por uma, depois a I, depois a 2I, e vai poder dizer o que cada uma é. E aí a gente ensinar. Ok, então vamos lá. 3. Então a primeira coisa é representar os dois conjuntos e a flechinha que representa que um conjunto é a função do outro. Normal. Então você desenhou aqui os elementos de A, os elementos de B que ele me deu. Eu coloquei dentro de cada conjunto. Ok. Aí você escreve a função. Bom, tratando-se de I, a função é essa. Então a gente tem essa função. E aí, o que a gente vai fazer, né? Para saber se é sobrejetora, a gente tem que conhecer a imagem da função. Porque lembre-se que aquela explicaçãozinha que eu dei, sobrejetora se relaciona com a imagem, né? É quando o contradomínio, ou seja, esse conjunto B, se todos esses elementos aqui dentro também forem imagem do conjunto do domínio A, então significa que é sobrejetor. Então, para isso, a gente tem que saber se todos esses daqui são imagem. Tudo bem. Então, vamos lá. O menos 1 é um elemento de A. Então, vamos testar na função. X é igual a menos 1. Bom, para x igual a menos 1, eu obtenho 0. Opa, já é uma imagem aqui de B, né? Não, tudo bem, está indo no caminho. Bom, para 0. Para 0, eu substituo aqui o x igual a 0 na função, obtenho 1. Ó, já pegou 2. E aqui eu substituo também o 1 e o 2 e obtenho 2 e 3. Então, 0, 1, 2 e 3 é a imagem do domínio A. Tá, mas 0, 1, 2 e 3 também fazem parte do contradomínio, ou seja, do conjunto inteiro B. Então, isso significa que é sobrejetora. Então, a gente relaciona aqui, ó, para cada... Além de ser sobrejetora, ela é bijetora, porque ela também é injetora. Então, aqui, ó, por que ela é, né? Então, para cada elemento aqui, a gente relaciona com o B, eu esqueci de escrever aqui, mas o A é o primeiro, o B é o segundo. Então, a gente tem que todos esses elementos aqui fazem parte do contradomínio e da imagem, ou seja, é sobrejetora, e a gente também que cada imagem se relaciona com um domínio de A. Um domínio só. Então, isso significa que é injetora, ou seja, é bijetora, certo? Se ela é bijetora, ela é sobrejetora ou injetora. Tanto faz.
Tudo bem, mas o que ele estava falando, ele só quer saber se é sobrejetora. Ela é. Tudo bem, ela é. Ok, então vamos na 2i. Continuação da 3, 2i. A gente faz a mesma coisa. Representa um conjunto e representa outro conjunto, e o f aqui para representar a função entre eles. Então, a função agora, ó, eu já até troquei aqui, ó, coloquei f, era para colocar g, mas tanto faz. Só você saber que são duas funções diferentes, não é a mesma de cima. Tá, aí para x igual a menos 1, para x igual a 0, para x igual a 1, a gente obtém essas imagens aqui. Então tá, então aqui da mesma forma, ó, cada imagem tem seu domínio, seu elemento do conjunto A, né? Então a gente faz a representação aqui e relacionando a mesma coisa com a de cima, a gente vê que cada elemento tem uma imagem só, certo? E que o conjunto, o contradomínio de B é a própria imagem de todos os elementos do domínio F. Então, a gente representa a imagem de F dessa forma, né? E eu coloco os elementos que fazem parte, que é tudo do conjunto. Bom, a função também é bijetora, portanto ela é sobrejetora também, mas tudo que ele quer saber é se ambas são sobrejetoras, e elas são, letra D. Né? Então, se a gente vê aqui, a letra D, ambas são sobrejetoras. Sim, ambas são sobrejetoras. Certo? Vocês entenderam? Sim, professor, tá tranquilo por enquanto. Ok. Tá. Bom, basicamente isso que eu separei para a aula de hoje, né? Eu achei que teria mais algumas dúvidas, aí eu acabei que não colocando mais exercício. Mas, até o ponto que o professor foi, é isso que vocês precisam saber, sabe? Tem alguns exercícios que realmente tem, né? Eles abordam de uma forma diferente, mas no fim a análise é a mesma, entendeu? A análise é a mesma. E, bom, é isso que eu separei. Se vocês tiverem alguma dúvida que eu possa responder agora, eu vou dar um jeito de arrumar essa parte da qualidade da imagem para ver se eu consigo fazer exercícios ao vivo, sabe? Porque é complicado, às vezes vocês perguntam, resolve esse exercício, aí eu não ajudo na hora, entendeu? Mas eu pode deixar que eu mando sim no WhatsApp. Eu queria saber também, até mesmo a Laura que veio da outra vez, vocês acham que está muito devagar? Porque realmente a matéria não começou, assim, pegar de fato, sabe? Não é difícil a matéria, mas às vezes exige um pouco mais de trabalho, né? O que vai vir para frente. Acho bom, porque por mais a gente vai evoluindo, e isso que a gente está vendo agora, eu acho essencial para na frente a gente compreender os outros, a outra parte da matéria. Porque assim, pelo menos para mim, para compreender matemática, eu gosto de entender de onde veio cada coisa, porque senão eu pego uma coisa muito abstrata e para mim não faz sentido. Entendi, perfeito. A ideia é essa mesmo. É apresentar para vocês um pouco mais de onde vem, alguns exercícios para vocês se familiarizarem, né, com o tipo de problema. Só que eu também não gosto de ficar trazendo muito slide, entendeu? Então, eu faço a resolução, às vezes eu consulto um livro em aula mesmo, para não ficar muito slide, essa coisa maçante. Todo dia à noite vocês vê slide, sabe? Então, é meio complicado. Professor, eu acho que o ritmo tá ótimo, que é necessário a gente realmente ir devagar, né, para compreender tudo certinho e quando as coisas começarem a complicarem mais, a gente conseguir fazer, né, porque a gente entendeu bem essa base. Então, acho que tá ótimo, o ritmo, tudo, tá ótimo.
Ah, então perfeito. Então vou investir melhor nisso. Ah, a gente pode também dar uma olhadinha nesse livro aqui, ó. Depois eu vou até para aproveitar. Eu acho que não vai entrar mais ninguém mesmo. Para aproveitar os últimos minutos de aula, já que vocês não têm nenhuma dúvida no momento. Show. Esse livro aqui, eu até compartilhei com vocês a capa dele. É um livro da USP, em parceria com a USP e a Univesp. A Univesp, ela tem uns vídeos muito bons de matemática, até na engenharia a gente vê até hoje. Muito bom mesmo. E aí, tipo, eu compartilhei outro material que fala de conjuntos numéricos, e esse aqui é dessa matéria, né? Eu vou compartilhar lá depois também. Tem mesmo a representação, eu peguei de lá, daqui, né? E, bom, aí tem uma parte interessante. Ó, aqui é interessante para enxergar imagem e contradomínio, né? Percebe que o contradomínio é o conjunto B inteiro e a imagem é só o que tem função com isso, né? Então esses outros elementos aqui não são função de A, não tem relação nenhuma. Eles estão jogados ali. Nunca vão fazer parte ou ter relação com um elemento de A. E tem uma coisa muito interessante também, uma representação que depois vocês vão até quem faz engenharia, matemática, essas coisas, quem for fazer, né, vai usar muito, é que existem funções até que se relacionam com duas variáveis, né? Então você tem funções de duas variáveis. No Enem, nossa, nunca vi, nem cobra isso. Nunca vi isso em lugar nenhum, assim, de vestibular. Mas é interessante saber. Quando você precisa desenhar gráficos mais complexos, até mesmo, igual o que eu disse aqui, ó. Sobe, sobe, sobe. Às vezes ele é meio lentinho. Igual eu disse aqui, ó. Aqui você tem que um domínio ele não pode ter duas imagens. Mas quando você tem uma representação desse tipo aqui, duas variáveis, você já pode ter representação por duas imagens. Então, para desenhar círculo, gráfico círculo, até mesmo em espiral, você usa todo esse tipo de função aqui, que é uma função um pouquinho mais complexa. Só curiosidade mesmo. Bom, é isso. Aí aqui tem até a parte gráficos de funções, que é o que o professor vai passar nas próximas aulas. Aqui é o plano cartesiano, como que cada domínio se relaciona com a sua imagem. Dá zoom. Nossa, deu zoom demais. Lento. Tá, ok. Então aqui, ó, o gráfico cartesiano tem sua representação, né? Então cada domínio, né, para cada valor de x, ele tem uma imagem y, então assim vai desenhando o gráfico. E aí depois o professor vai passar tudo isso para vocês. Aí a gente pode usar outras representações também matemática, não sair do plano cartesiano. Então aqui você tem uma relação de altura, né? Deixa eu ver aqui. Tá, então eu acho que é isso. É um gráfico que relaciona a altura com a quantidade. Quer dizer, o tempo. Isso mesmo. É o tempo em função da altura. Então, não sei, por exemplo, você tem uma bolinha lá de ping-pong, sei lá, e você joga ela na mesa de ping-pong e ela fica pulando, pulando, pulando. Percebe que quanto mais ela pula, né, quanto mais o tempo passa e mais vezes ela bate na mesa, a altura dela vai diminuindo. Então, para cada tempo que você pegar, você vai ter uma determinada altura. E o tempo de pico, né, que relaciona a altura máxima para cada ciclo desse, né, você vai perceber que para cada tempo de pico, né,
você vai ter uma altura menor, porque ela sempre que ela bate na mesa, ela alcança uma altura menor. Então, isso tudo é função, e tem que estar muito ligado nisso. É igual eu falei para vocês, abordar, né? Em geral, a matéria é fácil, né? Essa parte, mas do jeito que o Enem aborda, ele pode abordar igual isso que eu falei da bolinha de ping-pong, é uma função, uma altura em função do tempo. Então, vocês têm que ficar ligados nisso também, mas não é difícil, é função, tranquilo. Aí que ele apresenta, esse livro é um livrinho assim, uma apostilinha, né? Bem completa, é um módulo 1 só. Aqui a gente tem algumas funções simples, né? Tá, deixa eu ver mais o que tem aqui. Tá, aqui é uma coisa que eu já falei. Tá, e começa a falar de função composta que eu acho que não precisa falar agora. Bom, é isso, é basicamente isso. Mas assim, em geral, vocês estão conseguindo acompanhar, tipo, não só matemática, como que estão as outras matérias? Vocês estão gostando do cursinho e tudo? Os professores, tudo ok? Eles são muito bons, né? Eu conheci eles, são professores excelentes. Eu tô gostando bastante, eu acho que ajuda bastante, assim, a ter uma base, mas para mim o que ainda é difícil, e aí é uma parte minha mesmo, é com relação à organização, porque por mais que seja a pessoa mais organizada do universo inteiro, eu ainda tenho que aprender algum modo de conseguir achar como estudar direito com o material do cursinho e também realizar algumas questões de vestibulares. Aí é uma parte minha mesmo. Entendi. Eu também senti, na verdade, até hoje a gente tenta sempre melhorar a organização, né? Mas com o tempo você vai pegando o que é melhor para você. Eu gosto de sempre estudo a matéria, vou lá e faço exercício. Basicamente a área de exatas é isso, né? Mas humanas aí é um pouquinho diferente. Então tem que ver qual organização cabe para você. Mas o que mais importa é separar metas, né? Metas semanais. Então, se você, exemplo, para essa semana, né? Você encerrar essa semana sabendo legal da matéria que foi passada, beleza, semana que vem vai ter matérias relacionadas a essa, mas matérias novas, ou talvez que nem se relacionam, e semana que vem você tem que concluir a semana também sabendo a matéria legal. Então essa é a meta, elas, ou pode ser por mês, não sei, o que for melhor para você, mas tem que dar um jeito de cumprir a meta até mesmo para você se cobrar e estudar mais. É uma boa ideia mesmo começar a colocar de repente uma meta de, sei lá, 20 exercícios. É uma boa ideia, acho que eu vou tentar colocá-la em prática. Eu tô amando Funciona fazer o bem para mim. cursinho, tá me ajudando demais. Os professores são super atenciosos, explicam muito bem. Então, tá me ajudando muito. E já que a Vitória comentou, né, sobre uma dificuldade que ela tem, dela mesma, eu vou comentar de mim também. A minha maior dificuldade é se concentrar, é conseguir ficar ali prestando atenção em uma coisa durante muito tempo. Eu tenho essa dificuldade, mas eu tô tentando melhorar, sabe? E é isso, tá me ajudando demais. Tô gostando bastante de fazer o cursinho, tô tentando melhorar aí nas minhas dificuldades. Concentração é uma coisa complicada mesmo. É porque, tipo, no momento, às vezes você não quer estudar geografia, tipo, vamos supor, vou começar a aula de geografia agora. Mas eu não quero estudar geografia agora, sabe? Aí realmente seu cérebro fica com aquele bloqueio e você não consegue se concentrar direito. Mas sempre que você perceber que eu faço isso até hoje, que você perceber que realmente não conseguiu se concentrar e perdeu muita coisa que o professor falou, pega o slide de novo, estuda, ou vê algum livro,
e preenche as lacunas, né? Mas é normal mesmo. Obrigada pela dica. Eu vou, né, pegar essa dica e tentar pôr em prática, assim, para me ajudar ainda mais. Obrigada. De nada, galera. Bom, então é isso. Aí, se vocês quiserem chamar lá no WhatsApp, eu mandei um grupo, uma mensagem lá agora que estava começando uma hora atrás que estava começando a vista. Aqui é lá meu número, pode chamar eu. E eu vou tentar já fazer o exercício para Vitória. Até o anoitecer eu já mando para você, ok, Vitória? Beleza, prof. Obrigada. De nada, pessoal. Então é isso. Tenha um ótimo dia, um bom restinho de semana aí para vocês. Professor, tchau. Muito obrigada pela aula e pelas dicas. Até semana que vem. Tchau. Até. Obrigado a vocês. Valeu.